Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom, Deus é poderoso. Tá calor aqui, louvado seja o Senhor. Louvado seja Jesus. Glória a Jesus. Pai Jesus, nosso irmão, vou gravar mais uma mensagem da parte do Senhor. Sexta-feira, Rio Grande do Sul. Louvado seja Jesus, deu um calor, graças a Deus. Vamos, louvar seja Jesus, ler uma palavra, porque o nosso Deus ele não muda, ele continua o mesmo. O Pai do nosso Senhor Jesus, o nosso Pai. As causas que Jesus, o Filho, lutou, as mesmas causas do Pai. Vamos lá em Gênesis, Velho Testamento, que diz, capítulo 20 de Gênesis em diante, diz assim, essa história. Partiu Abraão dali para a terra de Sul e habitou entre Cades-Sur, peregrinou na Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse, eis que é morto, ela está casado com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, não tinha deitado com Sara, dormido, tomado posse dela. Por isso disse o Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade de coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. Disse-lhe Deus em sonho, com Abimeleque, sei eu que a sinceridade do teu coração fizeste isso. Também eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isto não permiti tocá-la. Não permitiu se deitar com Sara. Fazer amor, né? Vamos falar assim. Então Deus impediu isso, para Abimeleque não pecar com ela. Diz mais, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é profeta. Abraão era profeta. E rogará por ti para que vivas, porém, se não restituir, sabes que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todo o seu servo e falou todas essas palavras a seus ouvidos, e temeram muito aqueles varão. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse, que nos fizeste? É que pequei contra ti para trazer sobre mim o meu reino, tamanho pecado, tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? Disse Abraão, porque dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Eles me matarão por amor da minha mulher. E a verdade é, ela também é minha irmã, é filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e venha a ser minha mulher. E aconteceu que fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, e disse, seja esta graça que me faz para todo lugar onde vieram, dizendo, de meu irmão é minha irmã. Então tomou Meleque ovelhas, vacas, servos, e Abraão restituiu a sua Sara, sua mulher. Glória a Deus. Aqui tem muitas causas, mas aqui eu quero falar sobre uma causa. É sobre o casamento. Louvado seja o Senhor Jesus. Aqui tem outras causas. A causa que Jesus, glória a Deus, pelejou. A palavra diz que Abraão, ele saiu e foi para a terra de Gerá. Gerá havia um rei chamado Abimeleque. Quando chegava ali, aquela terra de Gerá, em Abimeleque, tomava as mulheres bonitas, mais bonitas, para si como esposas, até aí tudo bem. E muitas vezes matava os seus esposos e ela ficava sem esposo, assim. E ela ficava então ali, ó Deus, por causa, ó Deus. Então Abraão falou, eu vou em tento, aonde eu for os homens, o som dos homens ia fazer isso. Então ela falou, ela diria que seria a graça, seria aquilo que ela fazeria por ele. E realmente ela era sua irmã. Era filho do seu pai, mas não da sua mãe. Mas não entramos nessa questão desse mérito. Não é aí que nós queremos. Isso aí é palavra para outro dia. Vamos conhecer um pouquinho do nosso Deus aqui. Então, este favor ela fazeria a Abraão. Só que ela era esposa de Abraão, casada com Abraão.
Então a palavra diz que Deus era na vida de Abraão. Ele era servo do Senhor, Deus Altíssimo, Deus de Abraão, né? Nosso Deus. Mas também era homem e profeta. Olha só que coisa forte. Então a palavra diz que Abraão desce até a de Gerar. Abimeleque bota os olhos na Sara e toma Sara para ele como esposa. Louvado seja Jesus, porque se engraçou os seus olhos a Sara. Então ela disse: é tua? Esta mulher disse: não, minha irmã. Abraão, temendo a morte, disse que era sua irmã. E realmente ele não mentiu. Ela era sua irmã. Louvado seja o Senhor Deus, mas também a sua esposa, pois ela é irmã por parte de pai só. Essa palavra é podugia. Agora vamos focar no casamento. Louvado seja Jesus. Então a palavra diz, louvado seja o Senhor, que nosso Deus, ele veio tratar com Abimeleque. Ele tinha compromisso com Abraão e compromisso com a sua verdade, com a sua doutrina, com a sua palavra. Aqui nós vamos tratar sobre o segundo casamento. Nós vamos tratar sobre aquele homem que toma a mulher que não é sua. Louvado seja o Senhor. Então Deus veio com Deus e disse a Abimeleque. Abimeleque tinha muitas outras mulheres, mas quando Abimeleque ele toca em outra mulher e esta mulher já é casada, esta mulher já tem um marido e ele ainda é homem de Deus, louvado seja o Senhor, meu Deus. O Senhor então desce em sonho, louvado seja, e diz para Abimeleque: olha, Abimeleque, louvado seja Jesus. Ele desce em sonho e disse-lhe: vai lá, Gênesis 20, capítulo 20, versículo 3, diz: Deus, porém, vem a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe: eis que é morto, está por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Louvado seja o Senhor. Olha como Deus defende a causa do casamento. Louvado seja Jesus. E diz que ele estava morto, e eis que morto está por causa dela. Ainda Abimeleque estando vivo, Deus diz que ele estava morto já. Louvado seja o Senhor. Veja só a paz de Deus, como é severa sobre o casamento. Então ele tomou e o Senhor vem em sonho. Então o Senhor fala em sonho com o homem. Deus desce de madrugada e fala com os homens de toda a terra. Quem dá bola aos sonhos, quem atentar para as visões dos sonhos, Deus fala através dos sonhos. Com crente ou não crente, mas aquele que teme ao Senhor, esse Deus fala em sonho. Mas essa palavra do Deus fala em sonho é para outro, ó Deus, pregação, para outro ensinamento. Agora vamos focar no casamento. Então, aos olhos do Senhor, fez mal. O Senhor disse a Abimeleque: tu morrerás, não somente a tu, mas todo o teu reino, todas as tuas mulheres, todo o teu servo, todos livres. Porque a mulher que tu pegaste, ela tem marido. Louvado seja Jesus. A palavra diz que Abimeleque não havia tocado ainda nela. E o Senhor diz para Abimeleque: louvado seja o Senhor. Olha lá, disse, capítulo 20 de Gênesis, versículo 6 disse Deus em sonho: bem, sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti-la tocá-la. Ei, calamagassuri me clama lamasteia. E como Deus é poderoso, ei, calamandarábia. Deus impediu Abimeleque de pecar contra Deus, porque Abimeleque ainda tinha um temor de Deus ali. O Senhor impediu dele pecar. Qual era? De ele não tocá-la, não possuí-la como mulher, não cometer o adultério, né? Então o Senhor não deixou Abimeleque cometer o adultério, porque se o homem toma posse de outra mulher que tem esposo, que tem marido, e se deita com ela, é adultério, é um pecado contra Deus, a qual Deus aborrece. Com Deus, os adultérios. Louvado seja Jesus dos matrimônios. Então Deus impediu o rei Abimeleque da terra de Gerar de pecar contra Deus e de pecar contra Abraão. Como Deus é bondoso e maravilhoso. Louvado seja Jesus. Então Deus nos mostrando, dizendo para ele, disse Gênesis capítulo 19, versículo 7, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é profeta, e agora rogará por ti, orará por ti, para que vivas. Porém, se não restituir, sabe certamente
que morrerás tudo, tu e tudo o que é teu. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor diz certamente que ele ia morrer. Olha a palavra do Senhor. Vamos entrar agora aqui na causa. Se o Senhor vem em sonho, o mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que tu serve, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o Deus de Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o Deus de Israel é o mesmo Deus dos crentes, é o mesmo Deus da igreja, é o mesmo Deus dos evangélicos, é o mesmo Deus dos pentecostais, é o mesmo Deus dos cristãos, é o mesmo Deus dos gospel. Esse é o mesmo Deus a qual nós servimos. Ele está reprovando Abimeleque com a sua ação de tomar uma esposa que já tinha marido. Louvado seja o Senhor. Esse Deus não muda, esse Deus não mudará. Jesus, que lutou pelos mesmos princípios e as mesmas causas do nosso Pai, do nosso Deus, Jesus também reprovou o segundo casamento. Aqui Deus está reprovando o segundo casamento para Abimeleque. É claro, quem tem olhos vê, ouvido ouve o que o Espírito Santo diz nos últimos dias. Ele disse, não é lícito, restitui a mulher ao homem. Esta mulher que tu tens não pode pegar, ela já tem marido. É Abimeleque e o marido dela é Abraão, é homem de Deus, é profeta de Deus. Senão certamente morrerás tu e toda a tua casa. Ei, calamassuri me clama. Porque, irmão, o caminho do pecado é a morte, os adultérios é a morte. Louvar Jesus. Aquele que, igual a Deus, aleluia, comete a prática do adultério, do pecado, está morto em si mesmo, não tem vida mais. Está morto espiritualmente. Louvar seja o Senhor. Então, irmão, se Deus reprova aqui a causa e está dizendo que quem tem o esposo, a esposa, não pode ter novo matrimônio, não pode ser esposa de outro, e louvar seja Jesus. Aqui, então, como hoje em dia Jesus defendeu essa mesma causa, aquele, igual a Deus, que casar com outro, separa sua esposa, para ter novos matrimônios, adultéria. Louvar seja Jesus. Então, Abimeleque não podia casar com Sara, não podia pegar Sara como esposo. É tão grande esse pecado que Deus não permitiu Abimeleque tocar nela para não pecar. Louvado seja Jesus. Como Deus é zeloso, como Deus é bondoso. Foi com a vida de Abimeleque para não pecar contra ele. Está sendo com todos nós. Louvado seja Jesus. Porque não agrada. Então, se Deus defendeu essa causa lá em Gênesis no começo, quanto mais Jesus agora e quanto mais nós que cremos neste Deus. Então, hoje o que nós vemos essa bagunça, o homem e a mulher, igual a Deus, casados segunda vez. Quando a gente às vezes se apresenta numa igreja para ir pregar, o pastor largou a sua esposa. E calamassuri me clama. E agora a sua esposa é esposa, louvado seja Jesus, agora do evangelista. Então o pastor lá em cima pegou a esposa do obreiro. E o obreiro pegou a esposa, igual a Deus, aleluia, ali, igual a Deus, do levita, do cantor, do evangelista. E o evangelista pegou a esposa do obreiro. E aí fica aquele pecado terrível. E quando é uma vergonha nós olhar para a igreja, olhar para o povo de Deus, essa palavra para o povo de Deus e para todo aquele que crê. Não precisa só ser crente. Matrimônio é uma coisa séria. Ei, calamassuri me clama. Quem tem ouvido, ouça. O Senhor, então, ele diz não. A palavra diz que hoje, com Deus, aleluia, nós vemos isso nos últimos dias. O pastor chama o pregador para pregar. Vamos receber o missionário tal de tal para pregar a palavra. E o missionário se aproxima e recebe a sua esposa. Aí a esposa do missionário era a primeira esposa do pastor. Pois ele lhe deu a carta de divórcio e casou, ó Deus, com outro. Louvado seja o Senhor. Então, que bagunça. Então, aquele missionário não podia pegar a esposa do pastor. Por quê? Porque a esposa do pastor tem marido. E o marido é vivo, vive. Era isso, igual a Deus. Então, hoje, muitos do povo do Senhor estão nesse pecado. Se deita, toca na esposa, peca contra o Senhor. Aqui ainda o Senhor livrou a vida de Ameleque para não tocar, não se deitar com ela para não pecar contra o Senhor. Mas quando Deus tem falado, tem livrado, mas eles não dão bola para o Senhor. Então, se Deus zelou, louvado seja Jesus, pela vida de Ameleque
e pela vida de Abraão, para que Ameleque não tomasse a esposa, ó Deus de Abraão, porque Deus não aceita no reino de Deus. Deus vem em sonho e fala com Ameleque: olha, devolve a mulher porque não é tua, porque tu vai pecar contra mim e tu vai viver em pecado, Ameleque, e a prática do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Quantos Deus já falou para os líderes, para os pastores, missionários, enfim, apóstolo, que aquele que pega a mulher do seu próximo, glória a Deus, aleluia, como esposa, e ela ainda tendo esposo, marido, peca contra o Senhor e vive na prática do pecado, e a palavra vai dizer que quem vive na prática desse pecado, desse segundo casamento de adultério, o salário do pecado é a morte, diz o Senhor Espírito Santo. Naia sobre de conveniência. O Senhor zelou por Abraão e Ameleque aqui, esse tempo do início. Jesus falou para nós olhar no princípio, não foi assim que os vossos pais, louvado seja Jesus, eles agiram. Deus falou para Israel, lá que está escrito em Mateus e Marcos, no princípio não foi assim. Perguntaram se era lícito dar carta de divórcio. O que era o princípio? O princípio é lá em Gênesis, vai ler o que Jesus está mandando. Jesus está falando, no princípio não era assim, no princípio era diferente. No princípio é o que Deus está mostrando, é o que Jesus mostrou, vai ler em Gênesis. Em Gênesis diz que Deus desce em sonho e fala com Ameleque no princípio: devolve a esposa, porque não é lícito de tomar porque ela tem marido. Certamente, se não restituir a esposa, certamente morrerás tu e a tua casa. Porque o caminho do adultério é a morte. Nós vemos que muitos homens de Deus e mulheres de Deus estão mortos espiritualmente, e muitos acabam de morrer mesmo, concretamente, morrem por causa do pecado do adultério. Então o Senhor aqui, ele está dizendo que aquele que pega a esposa de outro para casar, ainda tendo esposo, ainda tendo marido, é pecado. E quantos irmãos separaram na igreja e pegaram esposa de outro esposo? E quantos irmãos fizeram matrimônio com outras esposas? Quantos pastores pegaram esposa de outro esposo? Quantos apóstolos, rejeitando o conselho divino, rejeitando a doutrina divina, largaram, ó Deus, a sua esposa e pegaram esposa, mulher de outro homem, de outro marido, e estão em pecado contra o seu Deus, o seu Senhor. Se é que ainda Deus é o teu Deus e o Senhor é o teu Senhor, se é que ainda Jesus é o teu Salvador e é o teu Rei. Lamassuri me clama, Lamaia, porque grande é o pecado que se faz sobre a face da terra. Grande é quantos têm, ó Deus, aleluia, caído. Quantos têm, ó Deus, aleluia, contaminados por isso. Porque hoje nós vemos, ainda há pouco, um ano, tu pode ver, olha, o apóstolo tal estava com aquela esposa. Agora o apóstolo tal está com outra esposa, é esposa do pastor de tal, separou do pastor e agora casou com o apóstolo. E ainda ambos estão vivos. Ó Deus, ambos estão vivos e tomou-a como mulher. Ei, calamassuri me clama. Será que tu conheces o Deus que tu serve? Não é o mesmo Deus de Isaac? Não é o mesmo Deus de Abraão? Não é o mesmo Deus de Jesus Cristo? Não é o mesmo Deus de Israel? Não é o mesmo Deus da igreja? Não é o mesmo Deus dos pastores, dos apóstolos, obreiros? Não é esse mesmo Deus que está falando em Gênesis 20, lê aí? E calamassuri me clama, lamaia. Oh, maravilha! Oh, Deus poderoso, porque Deus não aceita tamanho pecado. O homem, então, que pega uma outra mulher, ainda o seu esposo estando vivo, é pecado. O homem que vai contribui outro casamento, um segundo casamento, ainda o esposo do outro esposa estando vivo, é pecado. Deus mostra em Gênesis, lê em Gênesis. Louvado-se, muitos não têm coragem, louvado seja Jesus. Lê em Gênesis. Assim que o Senhor me usa na sua palavra, o seu dom que ele me deu para pregar esses últimos dias na sua palavra. Muitos são usados de várias maneiras, louvado seja Jesus. Ori me clama, lamassuri me clama. E eu sou usado assim na palavra de Deus.
Será que tu tem medo de ler a palavra de Deus? Será que tu estuda a palavra de Deus? Será que tu entende a palavra de Deus? Será que tu consegue entender o que está escrito em Gênesis 20 em diante? Louvado seja Jesus. Vai lá em Gênesis, capítulo Gênesis, versículo 20 de Gênesis. Capítulo 20 de Gênesis até o versículo 18. Lê lá o que diz sobre casamento. Lê lá o que diz o que Deus peleja sobre o casamento. Aqui não há lei de Moisés. Aqui não há a doutrina com Deus da palavra da igreja. Aqui não há lei de Moisés. Aqui não há lei aqui é o princípio que Deus defendia. Ei, calamassuri, que Deus ainda defende. Aqui a parte diz que, como Jesus falou, no princípio não era assim. Deus mandou olhar para o princípio. Jesus falou, é lícito largar sua esposa da casa de divórcio e casar com outra? A palavra de Deus disse Jesus, no princípio não foi assim. O que houve no princípio? Lê lá o que está no princípio. Ei, lê lá sobre casamento. Aqui Deus pelejou pelo casamento. Pelejou pela vida e disse, restitui a mulher, porque a mulher tem marido. Porque se ele não restituísse, a morte viria. Quantos já estão mortos? Quantos homens de Deus já estão mortos? Porque pegaram esposa, pegaram mulheres que não são tua. Aí, esta mulher que tu tá. Louvar seja Jesus. Aqui é bom, sabe por quê? Porque aqui ninguém pode dizer, mas isso era a lei de Moisés. Isso aqui é lei da igreja. Aqui é bom por quê? Porque ninguém pode dizer, isso aí era um mandamento antigo. Não, aqui não existia igreja. Aqui não existia igreja alguma. Aqui existia só, ó Deus, a palavra de Deus, e os seus filhos, os seus servos, os seus filhos, os homens de Deus. Aqui é o princípio de tudo. Lê lá Gênesis 20 até os 18 que diz a palavra de Deus. Então ninguém pode dar essa desculpa. Quantos largaram as suas esposas? Quantos tomaram esposa de outro homem que ainda vive? Se tu está com uma mulher que é de outro homem que foi casada, né? Certinho, casou, assinou papel perante o juiz, tudo. E agora tu pegou essa mulher, tu estás em pecado. Tu estás pecando contra o Senhor, homem de Deus e mulher de Deus. E Deus não se agrada. Deus não se agrada desse pecado de adultério. Deus, aleluia, ele zela pelo casamento, como zelou pelo casamento de Abraão e Sara. Olha o que diz Gênesis 20, no princípio, capítulo 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e rogará por ti para que viva. Porém, se não restituir, sabe que certamente morrerás tu e todo o que é teu. Louvado seja Jesus. Vamos mais adiante. Gênesis capítulo 20, versículo 7 diz, disse-lhe Deus em sonho, em visão, bem sei que a sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la, possuir Sara, deitar com Sara na cama. 7 diz, agora pois restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas, porém se não lhe restituir, sabes que certamente honrarás tu e tudo que é teu. Ei, calamassuri me clama. E aquele que for lesado, aquele a qual a sua esposa lhe deixou para ir casar com outro, foi lesado. Ei, calamassuri me clama. Se tu é profeta, se tu serve a Deus, tu rogará a Deus, e Deus que é juiz vai descer e vai ver a tua causa, e o mesmo Deus do princípio vai julgar a tua causa. Ouça o que diz o Espírito Santo. Deus não mudou ainda, ele continua o mesmo Deus que estava escrito em Gênesis, o Deus de Abraão. Se tu, homem de Deus, foi lesado com isso, conforme esta palavra, e não foi restituído, rogará tu a Deus, o teu Deus, Deus descerá, de alguma forma Deus virá até a terra, e verá quem clama por ele, é meu servo, a minha serva, está sendo lesado, e Deus julgará a sua causa, porque nós somos, glória a Deus, homens e mulheres de Deus, como Abraão é.
Deus desceu para julgar a causa de Abraão. Será que Deus não vai descer para julgar a tua causa? Então não é motivo, irmão e irmã, de abandonar a Deus capaz disso. Não é motivo daquele a qual a sua esposa se foi e casou com outra. Não é motivo de tu abandonar o teu Deus. É o motivo de tu botar teu joelho no chão e rogar a Deus, e Deus descerá e rogará, ó Deus, ele é juiz e fará justiça para a tua causa, advogará. Louva-se, Deus vai fazer algo. E o homem que possuiu a esposa que não é sua. O que diz em Gênesis? Louva-se, você está em pecado, em grande adultério contra o teu Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que diz, ó Deus, o Espírito de Deus nos últimos dias. Ei, calamassuri me clama. Pensara que Deus ficaria calado. De toda forma, Deus não ficaria calado. Ei, calamassuri, que Deus abençoe, irmão. Que nós podemos ouvir o Espírito Santo de Deus. Tentamente, se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureceres o vosso coração. A salvação estará na porta da sua casa. Abrirá e o Senhor entrará e ali fazerá morada. Ei, calamassuri me clama. Se Abimeleque não resolvesse tal causa, tal problema que ele trouxe para o seu reino, certamente ele já estava morto. Quantos homens de Deus certamente já estão mortos? Tem, glória a Deus, aleluia, tem, glória a Deus, fama, tem fama do que fala, tem fama do que ouve, tem fama do que vê, mas já está morto em si mesmo. Ei, calamassuri me clama, lamasteia. E calamassuri me clama, é duro, mas é a verdade. É duro, mas é o nosso Deus, a qual muitos estão esquecendo. Este Deus, que é Deus do princípio. A Bíblia diz que Deus não muda, não há sombra de mudança em Deus. Deus permanece o fiel, desde o princípio Deus não muda, porque Deus não pode mentir, por Deus, a sua palavra, ele é fiel e verdadeiro. Se ele lutou pela causa de Abraão, eu quero falar quantos estão sendo lesados, quantos pastores, quantos obreiros, quantos irmãos estão sendo lesados. Ei, calamassuri me clama, lamasteia. É verdade, porque, ó Deus, vieram outros homens e tomaram as suas esposas. Vieram outros homens e fizeram matrimônio com a sua esposa. Quantos homens estão sendo lesados? Quantos estão aí, ó Deus, chorando muitas dores? Então, se é o mesmo Deus que é o Deus de Abraão, que é o Deus de nosso Jesus Cristo que lutou por esta causa, ele julgará a sua causa. Ore e ele julgará a sua causa. Então está aí. O casamento é uma coisa séria. Louvado seja Jesus. O casamento é uma coisa séria ao ponto de Deus descer e falar com Amaleque. E falar, não é lícito tomar esta mulher. Eu lembro do profeta, ó Deus, aleluia, sim, Espírito Santo. Meu Deus, o profeta, João, disse, ó Filipe, não é lícito Filipe lhe tomar esta mulher. Não é lícito. Não é lícito, disse, não é lícito Herodes tomar esta mulher Herodita, porque é mulher, louvado Jesus, de Filipe, teu primo. A Pá diz que Herodes tinha já receio, medo, porque ali estava João Batista falando que não era lícito, ei, calamassuri me clama, tomar aquela esposa, porque a esposa era do seu primo chamado Filipe. Louvado seja Jesus. Deus não mudou. A Pá diz que Jesus disse, enquanto o homem e a mulher vivem, está ligado. E se ó Deus, aleluia, a mulher largar o seu esposo e tomar um outro matrimônio, ou um homem tomar uma mulher casada, ou um homem tomar matrimônio com uma mulher que já está o seu esposo e o seu esposo vive, é adultério, comete adultério, expõe a mulher a adultério, e o caminho do adultério é o caminho da morte, e o salário do caminho do adultério e do pecado, ó Deus, aleluia, é a morte. Então, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Ouça a voz do Senhor Jesus. Ei, calamassuri me clama. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.